TV ESP. Apresenta uma maravilhosa mensagem de Deus com o pastor Paulo Barbosa. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11. Gálatas, quem não tem Bíblia, fica perto que tem Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura da palavra. Vamos ler. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-os e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu te dou graças por essa palavra, eu te dou graças, Senhor, por aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Peço sabedoria, conhecimento. Peço, Senhor, que o Senhor venha dar ao teu povo um coração dilatado para ouvir, reter e pôr em prática. Peço também, Senhor, que o Senhor venha perdoar, nos purificar de toda a iniquidade. Lava-nos, Senhor, como em sopo, e ficaremos limpos. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sim, Deus, convém que eu diminua para que o Senhor cresça. É o que eu peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos ultimamente na igreja, nas igrejas por aí, ou você ouve pregações, você é convidado para ir à igreja, você vai ouvir o pregador. E o que nós temos ouvido ultimamente tem sido aquela mesma constante pregação. Ou seja, parece que nós somos o povo que precisa de mais bênção do mundo. Só bênção. Que nós não temos nada em contrapartida a oferecer a dar. Então, o que isso está desenvolvendo na cristandade? O que isso está desenvolvendo na igreja de Cristo? Está desenvolvendo um espírito de mendicância. Ou seja, nós procuramos Deus para satisfazer a nossa vontade. Nós colocamos Deus como mero empregado e tiramos Ele do trono e colocamos e nos assentamos comodamente no trono que deve ser somente o Senhor que assenta nele. E isso
tem melhorado. E isso tem feito uma igreja mais pujante. Isso tem feito uma igreja vitoriosa. Isso tem feito uma igreja poderosa. Pelo que nós lemos nas Escrituras, se você pegar Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 em diante, você vai ler que uma igreja que não tinha posse, mas que era uma igreja que chamava a atenção de todos, porque eles tinham uma coisa que hoje está difícil de se obter, que é o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque desviaram, tiraram o alvo. Então agora o poder de nós buscarmos a Deus, para Deus recebermos esse poder, foi tirado de nós. Por um desvio de doutrina, por um desvio da verdade. E nós temos que recuperar isso. Nós temos que, a passos largos, nós temos que ir em busca disso, para que a igreja seja poderosa. Não uma igreja que se orgulha do que ela tem, mas que ela se orgulha do que ela é. Amém. Uma igreja como uma igreja primitiva, uma igreja que era uma igreja de pessoas não doutas, pessoas simples, mas nelas repousava o Espírito de Deus. Uma igreja que era, onde ela passava, os milagres, os prodígios eram notórios, aconteciam. E é isso que nós temos que resgatar. Mas se eu começar sempre a receber aquela pregação, que faz com que eu saia daqui, amanhã vai ser a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção. E quando nós falamos em bênção, nós temos esse binômio, dinheiro e saúde. É importante, muito importante. Sem dinheiro a gente fica em situação complicada, e sem saúde pior ainda. Mas Deus fala pela sua palavra que isso seriam coisas que seriam acrescentadas, não era o principal. A verdade principal era buscar o reino. Glória a Deus. E que se nós, em buscando o reino, tendo o reino em nós, o dinheiro e a saúde, as outras coisas seriam acrescentadas, viriam na esteira. E é isso que nós temos que fazer. E aqui nesse trecho, irmãos, vejam uma coisa interessante. Nós estamos falando, depois que o apóstolo Paulo já era o apóstolo, não era mais aquele assassino de cristão. Nós vemos aqui que ele estava em Antioquia, não é a Antioquia da Pisídia, mas a Antioquia da Síria, aonde tinha uma igreja forte, uma igreja missionária lá. Lá em Atos 13 nós vemos que dali saiu a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele e Barnabé. E agora eles estavam lá, tinha um concílio, uma reunião, e estava o apóstolo Pedro também, Cefas, a pedra da igreja, o homem que todos respeitavam, o homem que todos veneravam, era um homem, puxa, esse foi aquele que andou sobre as águas, estava na reunião também, aquele lá de Pedro, sabe que é aquele que andou sobre as águas, é aquele que a sombra cura, é aquele que pregou em Jerusalém, e 3.000 foram convertidas de cara. Foi aquele homem que foi preso numa prisão, ele estava lá, e o anjo foi até lá, libertou, levou ele até a casa, nós estávamos orando por ele. Então ele tinha um histórico, irmãos, de grandes coisas. Aquele histórico da negação dele lá, quando ele ficou no foguinho dos fariseus, já tinha sido esquecido. Porque o que vinha na esteira da vida de Pedro era um histórico de grandes obras. Ele foi aquele Pedro lá de Cornélio, de Atos 10, quando ele foi, estava com uma fome em meio-dia. No meio-dia, Deus deu uma visão para ele. E ele foi até a casa desse centurião. E lá, quando ele começou a pregar o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E ele ficou estarrecido. Falou, como? Isso é uma prerrogativa dos judeus, o Espírito Santo. Como é que acontece isso agora? O Espírito Santo derramado sobre os gentios. Ele ficou decepcionado. Mas aí ele chegou à conclusão, olha, quem sou eu para julgar? Se Deus é soberano, Ele vai fazer isso. E assim é, irmãos. E agora, irmãos, depois de toda essa caminhada de vitória, com o seu currículo formado pelos milagres e pela fidelidade a Jesus, aquele Pedro estava lá em Antioquia. E quando ele estava lá, irmãos, ele estava comendo com gentios, não sabíamos nem se tinha uma carne de porco lá, uma bistequinha. Não sabemos se tinha uma orelha de porco, uma feijoada.
Ele estava lá se refestelando e com os gentios. De repente chega Tiago, apóstolo, que ficava só com os judeus, mas que foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Estava ele lá. E agora Pedro, quando viu Tiago, ele disse, agora o bicho pegou. Agora a minha casa caiu. O que ele fez, irmãos? Saiu do meio dos gentios, dos estrangeiros, e ficou lá só com os gentios. Aí ele passou só a comer o kosher, aquela carninha sem gordura, bem assadinha, ou aquele bolinho sem, sabe? Só as comidinhas que eram permitidas pela lei. Que você for lá em Levítico, tem um monte de coisas que eram permitidas comer, e outras que não eram. Então, ele começou agora a ser judeu. Ele começou agora a ser judeu. E ele começou, foi tão veemente, irmãos, naquela situação, naquela condição, que até Barnabé, irmãos, aquele homem que havia vendido todos os seus bens e depositado aos pés dos apóstolos, como está lá em Atos no começo, aquele homem também foi dissuadido por Pedro, foi persuadido por Pedro, e agora ele começou também a descambar para o meio dos judeus. Ficaram lá, separou, houve uma cisão. Houve agora, nós somos judeus, não vamos nem misturar. Agora os judeus eles faziam, os não judeus eles faziam só assim, ó. Tudo bem. E lá ele voltou a conversar com os judeus. E isso, irmãos, o apóstolo Paulo lá no canto, em matéria de judeu, não tinha ninguém melhor do que o apóstolo Paulo. Porque ele mesmo dá a descrição dele. Todos já sabem disso. Ele era fariseu. E segundo a lei, irrepreensível. Fariseu de fariseu. Era um homem que ele era tão zeloso, irmãos, que se alguém blasfemasse de Deus, era capaz de matar, achando que estava fazendo um bem para Deus. Você vê, hoje a gente não é capaz de fazer isso, nem fazer. Mas tudo errado, irmãos. Tudo errado. O Pedro também estava errado no modo como ele estava agindo. E Paulo, se observando ali, falou assim, nossa, esse cara é estranho mesmo. Agora ele quer dar uma de judeu, sendo que há pouco ele estava aí dando uma de gentil. E ele levantou, irmãos, no meio da reunião lá e falou, olha, e resistiu-lhe face a face. Versículo 11. Porque se tornara repreensível. E ele explica o porquê. Você sendo judeu, onde que está isso? Sendo tu judeu, no versículo 14, vive como gentio, e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, vejam, nós podemos ver assim, Pedro estava errado? Pedro estava cometendo um pecado? Não. Pedro estava simplesmente falseando a verdade. Ele estava colocando uma coisa que muitos de nós colocamos todos os dias. Ou seja, a máscara. Hoje nós aprendemos na escola dominical, quem não veio, perdeu. 6 pontos, irmãos, que nós temos dentro de nós e nós não temos consciência de que somos assim. E isso, irmãos, quanta libertação traz quando a gente toma consciência. Quantos erros nós evitamos quando a gente tem consciência disso? Porque são coisas que estão latentes e nós não temos consciência, fica no nosso subterrâneo. E ela que interfere, irmãos. Esse subterrâneo é que interfere nas atitudes que nós tomamos. Ele sai lá do fundo, do escondido. Quando a gente caminha o dia inteiro, quando a gente está conversando normalmente, a gente não toma pé disso, porque nós falamos português, nós pensamos, mas quando é preciso tomar uma decisão, uma atitude, aí ela vem, com tudo, aí nós sabemos quem nós somos realmente. E aí a casa cai, por isso que há muita briga, por isso que há muita confusão, por isso que há muita desgraça, por isso que há separação, é por causa disso, dessas coisas que existem dentro de nós. E é isso, irmãos, que o Evangelho vem para trazer a libertação, e nós não tomamos consciência disso.
O apóstolo Paulo tomou consciência, porque ele era o homem mais pude que tinha. Ele era o homem mais responsável que tinha. Ele era o homem mais duro que tinha. Ele era um homem que não tinha meio termo, não tinha corpo mole. A irmã Danda fala que eu não gosto de pessoas que falam que vêm com desculpa não virar. Se a pessoa, irmão, se o apóstolo Paulo fosse um diácono aqui da igreja, ele ia chegar, pô, mas você, meu, quanto tempo você não veio na igreja? Ah, mas eu tive problema. Que problema nada, você é um crente preguiçoso, você devia criar vergonha na tua cara. Ele seria essa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque custou muito para ele. Custou demais para ele. Custou ele perder tudo. Ele perdeu família. Aliás, perdeu entre aspas, porque ele foi uma decisão que ele tomou. Então ele era um homem de decisão. Ele era um homem que era para fazer, então vamos fazer. Aquele mesmo Paulo que matava, que arrastava as mulheres pelas casas, põe na rua e punha na rua, que levava para a cadeia, agora ele era o mesmo cristão com aquela vontade ferrenha. Nós temos que levar Cristo. Em 2 anos, está escrito em anos, ele conquistou, ele, Silas e Barnabé, na primeira viagem, em 2 anos, toda a Ásia ouviu o Evangelho. Em 2 anos. 2 anos, irmãos. Por quê? Porque aquele homem ele tinha uma vontade de fé. Aquele homem tinha uma vontade terrível. Ele queria trabalhar para Deus. A meta dele, por isso que ele falou assim: já não vivo eu, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Pedro, você me perdoe, você está completamente errado em ter esse tipo de comportamento. Você é um com as pessoas e outro com outras. Não é isso que Jesus ensina. Quantos de nós, irmãos, temos esse comportamento? Quando nós vamos para os nossos parentes que não são crentes, nós, ao invés de sermos luz, falamos assim: olha, Jesus Cristo, a gente faz o que? Se envereda lá, faz tudo aquelas coisas que não se deve fazer, porque nós temos medo de querer ser uma pessoa estranha, uma pessoa desagradável para os nossos familiares. Então, e quando nós estamos na igreja, nós somos aquelas pessoas as mais santas, levantamos as mãos, louvamos, cantamos. O que é isso, irmãos? O que é isso que nós vemos? O que nós vemos, irmãos, é uma coisa estranha que acontece dentro de nós e que nós temos que estar ligados nisso, sintonizados nisso. Nós acreditamos em Deus? Sim. Nós pertencemos à igreja cristã, à igreja reformada. Quais são os 4 pilares da igreja cristã reformada? Quais são os 4 pilares que Lutero quase perdeu a vida por trazer isso de volta, que a igreja tinha perdido? Porque não esquece, não fica pensando não que você na sua religiãozinha ali, cumprindo como Pedro, como qualquer outro, você não possa desvirtuar, você possa esquecer aquelas coisas, porque os fariseus, irmãos, Jesus veio bater de frente com eles, porque eles eram zelosos da lei, mas Jesus falou: vocês estão fazendo tudo certo, só que vocês esqueceram um detalhe, vocês aboliram a misericórdia, aboliram a justiça, vocês têm que praticar essas coisas também. Então a gente fica assim: o que Pedro estava começando a querer fazer, estava esquecendo a justiça, esquecendo a misericórdia. Ele agora estava se tornando fariseu. Mas como? O Pedro? Sim. E o apóstolo Paulo precisou abrir os olhos dele. E a palavra de Deus abre os nossos olhos para a gente não cometer esse tipo de coisa. Aleluia. Por que, irmãos? Porque nós estamos lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, crendo direitinho. Depois nós vamos fazer o seguinte: nós vamos agir, fazer as obras da fé. Nós vamos, o pastor fala que a gente tem que ir evangelizar. Nós vamos evangelizar, então vamos marcar um sábado, daí vai todo mundo evangelizar. Aí todo mundo sai: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Olha, Jesus deu a vida por você. Está errado? Não, mas está faltando uma coisa. Não é só isso, tem mais coisa. Quais são os 4 pontos da teologia cristã reformada? Que o Lutero, o Papa excomungou, o Papa
Pois a cabeça dele aprende, ele ia ser queimado, porque ele chegou e falou assim: só Cristo, só a graça, só a fé e só a Escritura. Acabou. Tudo isso que estão fazendo por aí é religiosidade, isso não leva a nada. Nós temos que voltar para esses 4 pontos. Só Jesus, só a graça, só a fé e só a Escritura. Voltem para isso. Esqueça esse negócio de indulgência, esqueça toda essa papagaiada que estão falando. Agora esqueça esse negócio do lencinho, esqueça esse negócio da flor, esqueça essas coisas. Não tem validade isso. Isso não funciona. Toalha ungida não funciona. Parem com isso. Amém, glória a Deus. Não é isso. Não vai benzer o terço, não sei aonde que você vai andar com ele. Vai pendurar no seu carro que vai lhe proteger. Não vai. É verdade, Senhor. Isso tem que sair. E devagar, irmãos, nós estamos entrando no mesmo caminho. Tem o dia da rosa, tem o dia não sei do que, tem o dia disso, daquele, tem o dia que o cara botou um mastro na frente da igreja, besuntou, botou estopa, flanela e besuntou de óleo. E todo mundo tinha que passar e botar, sujar as 2 mãos no óleo e sair que ia receber não sei o quê. E fala em línguas, faz a glossolalia. A glossolalia do grego significa falar em línguas. Faz isso, mas não tem nada disso que funciona. Então, a igreja reformada, irmãos, bateu nisso. Lutero foi em Roma e falou que estavam vendendo o lastre da cruz de Cristo. Que ele falou que se desse para juntar, ele dava para fazer umas 300 cruzes. Prego que foi crucificado, que Jesus foi, já estava para montar uma loja de ferragem. Relíquia. Os espinhos da cruz já todo mundo tinha um gomo do espinho. E ele foi lá e falou: mas que absurdo isso. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E foi aí, irmãos, que ele começou a questionar. E nós, irmãos, como crentes que pensamos, nós temos que questionar essas coisas. Será que esse Deus é tão burro que ele está sabendo que você não quer saber nada dele, que você só atrás dele, do dinheiro e da saúde? E ele? Nós falamos aqui que ele deu, a irmã falou agora com propriedade, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha prosperidade. Não é isso que está escrito? Não, é errado. Não. Vocês estão entendendo? Como as pessoas tentam desvirtuar aquilo que nós temos que ter como objetivo maior da nossa vida? Pois é, irmãos, Pedro caiu nessa. Eu quero dizer para vocês que não é difícil eu, você ou qualquer outro cair nisso. O que nós temos que fazer? Nós temos que voltar para esses princípios. Porque, irmãos, não é só a gente ler Bíblia. Não é a gente só orar. Mas nós temos que colocar em prática. Essas coisas não podem acontecer alternadamente. Aleluia. Cristo, fé, Cristo, fé, graça e Escritura. Elas andam, nem pode ser alternado, elas andam em conjunto. Junto. Eu tenho Cristo, eu tenho a fé, eu tenho a Escritura, eu tenho a graça em envolvendo. É tudo junto ali, trabalhando em conjunto, irmãos. E nós vamos caminhando. Sabe por quê, irmãos? Nós vimos o que aconteceu com Pedro. E vocês querem ver? Na Bíblia tem outro exemplo. Abram lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Fala, Pedro. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta
hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Veja, irmãos, quem estava certo e quem estava errado aí? Nenhuma das duas, não é verdade? Marta estava querendo dar o melhor para o Senhor. Marta não queria dar um arrozinho com feijão, a não ser o feijão do Jorge. Não queria fazer isso. Tá costelinha, né? Eita Deus. Não queria. Marta, acredito, irmãos, que ela deve ter feito peixe assado, devia ter feito um cordeiro assado, ela deveria ter feito salada, ela deveria ter feito muitos pratos. A atividade era grande. A gente sabe, quando você está na cozinha, corre para cá e corre para lá, aquele calor, e ela lá andando para lá e para cá, e vendo uma Maria lá, sabe? Ai, graças a Deus, ai, que glória, ai, Jesus, que maravilha. E Marta correndo. Ela falou: mas essa minha irmã é muito cara de pau, né? Essa minha irmã não tem jeito. Eita Deus, hein? Não tem jeito. Ah, Jesus tem que ver isso aí, não está certo. Que negócio é esse? Eu aqui descabelando, trabalhando, e ela lá aos pés de Jesus. Esperava o que, irmão? Que Jesus fosse adverti-la. Falar: Maria, você está errada. Vai lá ajudar rápido, tua irmã. Senão minha barriga já não está mais aguentando de fome. Vai logo. Se eu passo por ele, fala, foi isso. Foi isso, irmãos. Falou: Marta, você está preparando esse monte de coisas desnecessárias. Se você tivesse um pão com manteiga, eu estaria feliz. Não foi isso que ele disse? Olha aí. Você te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Não estou preocupado com o cordeiro assado que você está fazendo, não estou preocupado com tudo isso que você está fazendo, com o peixe, não estou preocupado. Maria entendeu. Maria entendeu a profundidade do negócio. E é isso, irmãos, que Jesus está falando para nós. Não adianta você se achar: não, eu vou fazer isso para depois eu ser digno. Ah, eu preciso entender. Não. Coloque-se aos pés do Senhor e fala: Aleluia! É isso que o Senhor quer, então eu vou nessa. Glória a Deus! Vocês estão entendendo, irmão? Porque Marta, ela estava querendo fazer, e quantas pessoas, irmão, querem fazer, e não para. Tem hora que Jesus fala: meu irmão, meu filho, para um pouco, filha, para, joelha, não fala, abre tua boca, deixa eu falar contigo. E assim, irmão, você está num barco caminhando, você não está falando, está vindo tanta coisa gostosa na tua mente. Você fala: Jesus, de onde está vindo isso? É Deus falando com você. Sem Aleluia! você se preocupar. Então, irmãos, todo esse negócio que as pessoas estão falando, que a gente tem que correr, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações. Mas Maria, no caso, escolheu a melhor parte. Qual é? Ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer, porque isso jamais lhe seria tirado. E no momento da dor, irmãos, não é você oferecer para que você precisa de um favor, de alguma coisa, levar um bolo. Não, talvez uma estratégia que Jesus tenha colocado no seu coração naquele momento de meditação é que vai fazer a diferença. É aquela sabedoria que o Espírito vai colocar em você, é que vai fazer toda a diferença, e que você vai romper essas barreiras. E Marta não entendia, e muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso, porque não obstante nós estarmos acreditando na Bíblia, de cabo a rabo, de capa contra capa, de Gênesis ao Apocalipse, nós cremos que Deus é isso, cremos, mas nós não paramos para ouvir o que Deus tem a dizer.
Nós fazemos as nossas obras, vemos a igreja, fazemos o nosso compromisso, honramos aqui e não tem, mas a gente não para ouvir aquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente está sentado aqui, está pensando amanhã, a cabeça está, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, eu não sei, blá blá blá, blá blá blá. E a gente não tem a capacidade de colocar isso nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Falar, Deus, eu vou, mas eu sei que o Senhor já foi à frente. Dê a estratégia para mim, dê essa graça para mim. Mas, Senhor, eu não quero ter meu tempo fazendo para lá e para cá. Eu quero primeiro descansar e ver o que o Senhor tem para colocar no meu coração e na minha mente. Porque eu quero, Senhor, ter uma comunhão íntima contigo, uma comunhão maravilhosa contigo. É isso que Maria buscava. É isso, irmãos, que Pedro perdeu ali. O grande Pedro, o Pedro dos milagres, ele perdeu. Então, irmãos, é o que nós temos que aprender hoje. Que além da gente ter uma fé boa, além da gente fazer as boas obras, nós temos que aprender a andar com Deus. Temos que aprender a andar com Deus. Amém. Nós temos que aprender a caminhar. Aí nós estamos no caminho. Porque a gente, irmãos, às vezes a gente está na estrada de Emaús. Você lembra da estrada de Emaús? Depois Jesus ressuscitou. Eles andaram 3 quilômetros com Jesus e não sabiam que era Jesus. Andavam. E Jesus só falou da Escritura para eles. Só falou da Bíblia para eles. E eles lá, realmente, né? Mas você vê, você viu o que aconteceu esse final de semana em Jerusalém? Olha, Jesus, um homem, um varão valoroso, cheio de obras, poderoso, ele foi crucificado. E Jesus mas olha, está escrito isso em Jeremias, está escrito isso em Isaías. Vocês não leram, não? Não, mas está escrito em Malaquias, está escrito em Zacarias, está escrito nos profetas. E Jesus fala, mas eu sou eu. Olha, eu sou eu. E eles nada. Só foi, irmão, depois que a coisa sossegou. Eles pararam. E Jesus pegou o pão, partiu. Aí eles, Jesus. Aí Jesus foi embora. Eles perderam, irmãos, horas de bate-papo sem saber que era Jesus. E assim somos nós, irmãos crentes. Perdemos dias de reconhecer que Jesus está conosco. Jesus, Ele quer esse relacionamento. Glória a Deus, papai. Você seria, porventura, capaz de entender isso? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, irmãos. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque isso abre para nós, irmãos, portas. Isso abre para nós coisas gloriosas no reino espiritual que vai antecipar muitos quilômetros, muitas horas de jornada, de aprendizado. Nós vamos só andar na graça e no pleno conhecimento da graça. Se você crê nisso, levanta do seu lugar e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, papai. Deus é fiel. Deus seja louvado, Senhor.